Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quarta edição da Escola de Verão do curso de Farmácia da Universidade do Brasil. É com um grande prazer que nessa quarta edição da Escola de Verão nós estamos realizando ela online e dessa evento, da possibilidade de realizá-la remotamente, nós estamos recebendo todos os cursos de farmácia da instituição, alocados nos diversos campi da universidade, tanto do campo de Itaquera, quanto do campo de Descalvado, Fernandópolis, e também das unidades semipresenciais em todos os estados que nós temos acompanhado o curso durante a sua disponibilidade. Então, é o primeiro evento integrativo que acontece de extensão do curso de farmácia, semipresencial e presencial, durante a instituição da universidade. Então, a partir de 2021, nós temos como agenda permanente do curso, esses eventos extensionistas, atingindo o extramuros da universidade de uma maneira mais integrativa. A história da escola de verão, ela se faz já há alguns anos, ela já está presente na instituição durante alguns anos. Normalmente, ela era de agenda trienal, ela funcionava a cada 3 anos. Recentemente, ela foi reajustado o cronograma de eventos e ela passou a integrar os eventos extensionistas anuais do curso. Então, hoje o curso conta com 3 eventos anuais permanentes: a escola de verão, a escola de inverno, corriqueiramente acontecendo em fevereiro, a de verão, em agosto, a de inverno, e a semana acadêmica do curso de farmácia, que ela acontece em novembro, quando há o fechamento do semestre, do semestre ou do ano acadêmico letivo. Esses eventos, eles têm como foco promover a difusão do conhecimento acadêmico, o aprofundamento e a discussão de assuntos relevantes ao acadêmico, Por isso, as temáticas desses eventos são normalmente escolhidas pelo discente do curso, os alunos do curso é quem escolhem as temáticas, e a partir daí a gente convida profissionais de nome na área para que possam vir a acrescentar ou aprofundar essas temáticas. Essa quarta edição conta com a temática os avanços e as diversas variedades sobre a cannabis no seu uso medicinal e no seu uso recreativo, abordando as diferenças e trazendo, principalmente, elucidando quais são as principais variações, tanto toxicológicas quanto farmacológicas, entre uma classe e outra, e principalmente os aspectos legais, para quem deseja comercializar ou importá-la, entendendo que hoje é permitido pela legislação a comercialização. Esses temas serão abordados nos 3 dias do evento, começando hoje com a palestra do professor Ricardo Tabachi. Seja bem-vindo, professor. Deixa eu convidá-la a adentrar a sala conosco. Olá, boa noite, obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Gostaria de apresentar o professor Ricardo Tabachi. O professor Ricardo Tabachi, ele é graduado em Ciências Biológicas, bacharel em licenciatura, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre em farmacologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, doutor em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo, pesquisador do CEBRID, do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas da Universidade Federal de São Paulo, secretário do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da Unifesp,
professor dos cursos de Medicina, Biologia e Farmácia da Universidade de Santo Amaro, pesquisador na área de farmacologia com ênfase em neuropsicofarmacologia e atuação nos seguintes temas, como plantas medicinais psicoativas, fitoterápicos, farmacologia e toxicologia de plantas medicinais, farmacovigilância de plantas medicinais e psicofarmacologia. Então, nós temos aqui um colega, né, chamo de colega porque conheço há alguns anos já, então, um colega de pesquisa, um colega acadêmico da área, que tem um vasto saber, né, um vasto conhecimento, não só sobre a cannabis sativa, né, dentro da temática da aula de hoje, mas principalmente sobre plantas ou fitoterápicos de um modo geral. Trabalha intensivamente a respeito disso, publica muito a respeito disso, participa de um informativo que é muito utilizado, né, dentro do CEBRID, né, que traz informações sobre a toxicidade de plantas medicinais nacionais, né, principalmente da flora nacional, e a gente tem uma necessidade muito de conhecimento. Seja mais uma vez bem-vindo, professor. Fique à vontade, a sala é sua, para a sua aula. Eu gostaria só de, antes de abrir a aula do professor, nós vamos, todas as perguntas, nós estamos com um pequeno problema com a transmissão no YouTube, e nós não estamos conseguindo usar o chat do YouTube. Então, todas as transmissões nós estamos fazendo pela página do Facebook do curso. Qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazê-lo pelo chat do Facebook, tá ok? Coloquei os comentários, eu já estou recebendo os comentários de vocês. No final da palestra, a gente vai elencando todas as perguntas que vocês tiverem através da discussão. Nós vamos abrir para as perguntas no final da palestra do professor, para que a gente não fique interrompendo no meio da palestra, ok? Muito obrigado a todos pela presença e desculpem qualquer inconveniente lá com relação à página do YouTube, problemas de informática, que temos passado muito por isso nesse estado de pandemia. Okay? Fique à vontade, professor. Ok, muito obrigado. Então, muito boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Jorge Menezes, um colega de vários anos, já trabalhamos juntos no passado. É um grande prazer reencontrá-lo, ainda que virtualmente, né, devido à pandemia, e foi com muita satisfação, com muita alegria que entramos em contato novamente e ele fez esse convite para participar desta escola de verão, nesse curso de verão. Então, é realmente um grande prazer estar aqui e eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite feito pelo professor Jorge. E nós vamos, então, iniciar a apresentação, né? Eu sou Ricardo Tabachi, eu trabalho na área de plantas medicinais há muitos anos, principalmente plantas medicinais psicoativas, né? Plantas que atuam no sistema nervoso central. Sou professor também universitário, tive o prazer de conhecer o professor Jorge, e vou tentar aqui, de alguma forma, conversar com vocês a respeito de alguns dos aspectos relacionados com a cannabis sativa, principalmente, que foi o tema que me foi sugerido, diferenciação toxicológica entre ativos da cannabis sativa para uso medicinal e uso recreativo. Antes de começar, só queria... estão vendo, Jorge, por favor, estão vendo a tela? Está tudo certo na apresentação, ou eu preciso colocar no modo apresentação aqui? Ela não está no modo apresentação, tá bom? Pode colocar no modo apresentação. Tá, então eu vamos ver se eu consigo aqui colocar no modo apresentação, só um instantinho. Foi?
Sim, agora sim. Perfeito. Então, tá bom. Obrigado. Sim. Então, como eu disse, né, o tema da palestra é diferenciação toxicológica entre ativos da cannabis sativa para uso medicinal e uso recreativo. Antes de focar mais especificamente neste tópico, né, eu vou fazer assim uma rápida abordagem aí histórica da cannabis sativa, mais para contextualizar e vocês terem uma ideia aí um pouco mais abrangente do uso de plantas medicinais ou de plantas com propriedades medicinais ao longo da história. Vai ser um apanhado bem rápido, vou falar um pouco aí também dos efeitos farmacológicos, das eventuais aplicações que a cannabis sativa tem nessa primeira parte da apresentação, e depois vou focar principalmente nos aspectos toxicológicos, que é o assunto da minha apresentação de hoje. Então, vejam, o uso de plantas medicinais ou de plantas com alguma propriedade medicinal pelo homem, pelo ser humano, ela praticamente acompanha a história da humanidade. Se nós remontarmos lá ao homem das cavernas, né, assim, ao homem, digamos, pré-histórico, ele tinha como única fonte de alimento, vestuário, proteção, o próprio ambiente. E, da mesma forma que ele tirava o seu alimento do ambiente, por exemplo, por tentativas e erros, de uma forma bastante empírica, ele começou a fazer o uso de substâncias obtidas de plantas na tentativa de aliviar ali o sofrimento ou as enfermidades da época. Então, obviamente, não se tinha nenhum conhecimento de farmacologia, nenhum conhecimento de química de produtos naturais, de técnicas farmacológicas ou técnicas farmacêuticas, mas, de qualquer maneira, o homem pré-histórico, de uma certa forma, atribuía um certo poder mágico às plantas, pela sua floração, pelo fato das folhas caírem no outono num país, numa região de clima temperado. Ao mesmo tempo, ele considerava as enfermidades como um castigo dos deuses. Então, num determinado momento, ele passou a usar as supostas propriedades mágicas das plantas, sua coloração, floração e tudo mais, no tratamento ou na tentativa de aliviar as enfermidades que eram os castigos dos deuses. Obviamente, errava muito mais do que acertava, porque era totalmente empírico. E esse uso milenar de plantas com propriedades que depois se mostraram medicinais é válido para muitas plantas, né? Passiflora, né, por exemplo, que é muito antiga, o uso da passiflora, o uso do ópio, né, que vem da Papaver somniferum, e não foi diferente com plantas como a cannabis sativa. Nós temos aí registros arqueológicos, registros históricos de um uso milenar, por exemplo, 5.000 anos atrás, na China. Então, 5.000 anos atrás significa algo ao redor de 3.000 anos antes de Cristo, né? A medicina tradicional chinesa é uma medicina muito antiga, com um forte uso ali, um preponderante uso de produtos naturais, e há registros arqueológicos de 5.000 anos atrás, em que na China já se usava a planta, a cannabis, para o tratamento da malária, para constipação, que é algo aí parecido com prisão de ventre, por exemplo, para o reumatismo, para a dor, né? Então, como analgésico. Não se sabe, não temos assim, o quanto isso era válido ou não, ou efetivo ou não. Se o registro é muito antigo e continuou por vários séculos, provavelmente foi porque ele, de alguma forma, tinha um efeito, digamos, importante. E assim como na China, nós encontramos também, há cerca de 3.000 anos atrás, registros do uso da cannabis no Antigo Egito, tempo das pirâmides, dos faraós. Existe não é tão conhecida como a medicina tradicional chinesa ou a ayurvédica, que é indiana, mas no Egito tinha a botânica sagrada dos faraós, com toda aquela preocupação de
manutenção, preservação de material biológico, né, dos faraós, quando eles eram embalsamados e colocados lá nas pirâmides, houve todo um desenvolvimento aí de produtos com a finalidade de preservar o material biológico, de embalsamar e tudo mais. E da mesma forma, essa botânica sagrada dos faraós fazia uso de plantas, como a cannabis sativa, mas não só, no tratamento aí de diversas enfermidades. Assim como na Índia, a medicina ali Ayurveda, né, quase tão antiga quanto a chinesa, onde se tem registros do uso da cannabis para um grande número de enfermidades. Pulando ali vários séculos, né, e chegando aí em 1905, né, o início aí do século XX, aqui no Brasil, em 1905, já se tinha o uso de produtos à base da maconha com uso medicinal, a exemplo do que acontecia na Europa, por exemplo, né? Então, nós temos aqui um cigarro, né, chamado aqui, esse cigarro aqui, cigarrilhas Grimaud, né, tá aqui, ó, cigarros índios de Grimaud, cannabis indica, é uma das variações, é uma das variedades, melhor dizendo, da cannabis, aqui com a grafia da época, né, tratada aí para asma, utilizado esses cigarros para o tratamento da asma, para catarros, né, estava escrito aqui também para roncaduras, flatos, enfim, para uma série aí de enfermidades, claro que nem sempre efetiva para todas elas, mas de qualquer maneira já se tinha aqui, se nós pegarmos a medicina dos nossos, eu diria, bisavós, talvez, nem avós, mas bisavós ou tataravós, nós vamos encontrar uma série de produtos que hoje não são mais utilizados, porque, de alguma forma, o avanço da farmacologia, da toxicologia, verificou-se que, em algum momento, poderia ser prejudicial. No caso da cannabis, teve idas e vindas. Então, até 1905, 1920, aqui, ó, 1924, início de 1920, melhor dizendo, ainda se fazia o uso medicinal, claro que não muito preciso, né, mas o uso medicinal de várias plantas, inclusive da maconha, da cannabis sativa. No início aí da década de 20 do século passado, portanto, há cerca de 100 anos atrás, começou-se a difundir a ideia de que alguns dos produtos de origem vegetal, entre eles a cannabis sativa, era um medicamento ou um produto de origem vegetal que teoricamente seria mais prejudicial do que benéfico. Essa ideia de benefício e malefício, né, abrindo aqui um parênteses, na verdade, ela vale para qualquer tipo de medicamento, mesmo os produtos naturais. Aquela ideia que muitas pessoas têm, por exemplo, de que o que vem da terra não faz mal, ou se por ser natural, se não faz bem, mal também não faz, não é verdade. Não estou falando especificamente da cannabis sativa, estou falando de fitoterápicos de uma forma geral. Fitoterápicos são medicamentos. Como todo medicamento, pode provocar efeitos colaterais, reações adversas, interações medicamentosas, como qualquer outro medicamento. E mesmo quando uma pessoa toma uma aspirina, por exemplo, eventualmente a aspirina pode não ser tão boa para uma pessoa quanto é para outra. O organismo pode não se dar bem com um determinado tipo de produto que é bom ou é satisfatório para a maioria das pessoas. E essa mesma relação de custo-benefício, não custo-dinheiro, né, mas custo-benefício no sentido vantagens e desvantagens, segurança, eficácia e tudo mais, vale para qualquer medicamento, inclusive de origem vegetal, e por volta de 1920, aqui em 1924, começou-se a difundir a ideia de que a maconha era um produto, um medicamento, um produto de origem vegetal, que mais prejudicava do que beneficiava o organismo, a saúde de uma pessoa. E isso não foi só no Brasil, começou-se a difundir principalmente nos Estados Unidos, né, mas não só.
também ali nas Liga das Nações. Liga das Nações seria o precursor do que hoje é a ONU, a Organização das Nações Unidas. E aí começou-se, aí teve aí toda uma influência econômica, teve aí uma influência forte aí da indústria bélica também. Começou-se a colocar a maconha como uma droga muito pior do que ela realmente era. Na lista lá da OMS, da Organização Mundial de Saúde, mesmo da ONU, ela entrou lá numa lista negra, vamos dizer assim, uma lista lá de, se não me engano, era a lista 4 lá, né, do item 4 lá, que colocava a maconha ao lado de outros produtos ou de outras substâncias naturais ou sintéticas que provocavam um efeito muito mais prejudicial do que a maconha propriamente dita. Então, isso teve influência, inclusive, de um médico brasileiro, o nome dele é Pernambuco Filho, nome do estado ali, mas é Pernambuco Filho. Ele era um médico importante ali, né, brasileiro, que tinha lá um prestígio internacional, e em conferência promovida pela Liga das Nações, precursora da Organização Mundial da Saúde, associou o uso da maconha ao danoso uso do ópio, né? O ópio é extraído ali da papaver sonífero, né? Que era um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? Assim como problema de saúde pública ligado à dependência e tudo mais, o ópio era um deles. Aí pula de década de 20 para a década de 50, década de 60, 1960, mais ou menos. E essa afirmação acabou contribuindo pelo prestígio que ele tinha, e foi numa conferência na Liga das Nações, para o proibicionismo mundial nos anos seguintes. Aí estamos na década de 50, 60, 70, que desencadeou, de uma certa forma, aquela guerra às drogas, né? De uma certa forma, guerra contra as drogas. Então, já como Organização das Nações Unidas, em 1961, a ONU determinou, numa das suas convenções, que as drogas, né, drogas aqui no sentido ilícito, pejorativo, são ruins para a saúde e o bem-estar da humanidade, e, portanto, eram necessárias ações coordenadas e universais para reprimir o seu uso. E dentro dessa ideia de drogas prejudiciais à saúde, né, o uso medicinal da maconha, que começou a ser combatido na década de 20, 30 e 40 do século passado, foi fortemente proibido, suprimido, que teve, como eu falei aí, o apoio da indústria bélica, e com esse desencadeamento de guerra contra as drogas, contra o tráfico de drogas também, obviamente, né, contribuiu bastante para o enriquecimento da indústria bélica, a indústria de armas. Aqui eu gostaria de abrir um parênteses também para o termo droga. Tá? A palavra droga, hoje ela tem esse sentido pejorativo. Então, nós sempre associamos a palavra droga à dependência, a drogas ilícitas, né? Aquelas drogas não legalizadas que levam a pessoa... Então, ele é um drogado, ele é um viciado, alguma coisa assim, né? Mas, do ponto de vista farmacológico, a palavra droga não tem esse sentido pejorativo. Por exemplo, existem drogarias, existem farmácias e drogarias. No curso de farmácia, vocês vão aprender bastante aí sobre legislação, né, farmácia de manipulação, drogarias, etc. E nós não vamos a uma drogaria comprar drogas com esse sentido pejorativo. Nós não vamos a uma drogaria comprar cocaína, por exemplo. Mas eu vou à drogaria comprar alguns tipos de medicamentos. Esses medicamentos são drogas no sentido farmacológico. Droga, medicamento, remédio, tá? Eles têm ali algumas fármaco, de farmacologia, tem alguns conceitos ali muito próximos, né? Tem algumas diferenças, mas muito próximos. Mas hoje em dia, quando a gente fala a palavra droga, o indivíduo é viciado em drogas, é um drogado, a gente sempre associa a um sentido pejorativo de dependência, vício. Em São Paulo, lá, Cracolândia,
né, onde tem um monte de drogados, né, e pessoas drogadas, viciadas, assim por diante. É mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala de entorpecentes, né? Na verdade, entorpecentes hoje é sinônimo de uma droga nesse sentido pejorativo, de viciado. Então, a Polícia Federal apreendeu não sei quantos quilos de cocaína e que esse entorpecente, então, foi levado para tal lugar. Na verdade, a cocaína não é um entorpecente, ela não entorpece, ela estimula, deixa o indivíduo elétrico e tudo mais. Mas entorpecentes ou drogas viraram aí sinônimos pejorativos de substâncias ilícitas que provocam dependência e assim por diante. Tá? Só abrindo parênteses aí para este termo. E aí, então, houve essa proibição, a maconha ou a cannabis colocado aí como uma droga maldita no mesmo grupo de substâncias que eram muito mais prejudiciais e danosas ao organismo. Mas nas últimas décadas, né, então nesse sentido de vai e volta, né, às vezes é muito criticado, às vezes não, nos últimos talvez 20 anos, houve o ressurgimento do interesse pelo uso terapêutico da cannabis, com o avanço da farmacologia, da toxicologia, de estudos clínicos, da identificação dos produtos presentes nessa planta, começou a se verificar que ela tem alguns componentes na sua composição que podem ser úteis no tratamento de alguns tipos de doenças, de alguns tipos de enfermidades. A cannabis tem cerca de 540 compostos, esse número tem aumentado ao longo do tempo, sendo que cerca de 100 deles, até pouco tempo atrás considerava cerca de 50 ou 60, cerca de 100 deles têm sido identificados como fitocannabinoides. Né? A gente não pode esquecer que uma planta é quase que uma fábrica, como qualquer ser vivo, é uma fábrica viva de centenas de substâncias. Assim como um animal, por exemplo, assim como nós. Nós produzimos hormônios, produzimos neurotransmissores, produzimos corticoides, né, e produzimos ali endorfinas, enfim. E às vezes essas substâncias podem ter alguma ação farmacológica. A mesma coisa com plantas, às vezes se isola alguns compostos, os princípios ativos, e esses princípios ativos têm algum efeito farmacológico, tem alguma finalidade aí de alívio da dor, de algum tipo de sofrimento, e é isso que tem sido observado com a cannabis sativa. Tá? Mas vejam, apesar vou voltar um pouquinho aqui para o slide anterior, né, falando aqui de ressurgimento do interesse nas últimas décadas, aí mais ou menos nos últimos 20 anos, né, no final da década de 90, início do ano 2000, mas, na verdade, os estudos sobre as propriedades medicinais da cannabis, estudos, assim, muito bem conduzidos, muito bem planejados, tentando verificar aí a atividade biológica, tem um brasileiro falecido recentemente como um dos pioneiros nesse estudo, do uso medicinal, digamos assim, das propriedades farmacológicas de alguns compostos presentes na cannabis, que aqui marijuana também, marihuana, tem vários nomes, né? Então, aqui, olha, se vocês olharem aqui nesse primeiro trabalho, ele é de 1972, feito na Escola Paulista de Medicina, que é hoje a Unifesp, a antiga Escola Paulista de Medicina, virou Unifesp. Tem aqui o professor Elisaldo de Araújo Carlini, médico, professor emérito da Escola Paulista de Medicina, mais de 60 anos dedicados à pesquisa com plantas medicinais, entre elas aí a cannabis sativa, e ele já na década de 70 publicava trabalhos em parceria com outros lugares, aí, né, não só aqui do Brasil, mas pesquisadores do mundo todo, inclusive de Israel, lá, no Eshilon,
trabalhos mostrando que a cannabis tinha alguns componentes com efeito farmacológico. Eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com o professor Calini, não nessa época, 72, né, claro, né, mas eu trabalhei por quase 20 anos no CEBRID, né, ainda estou ligado ao CEBRID, mas o professor Calini faleceu em setembro do ano passado. Mas tive o privilégio de trabalhar com ele, foi uma honra muito grande e aprendi muito com ele, inclusive, não trabalhei diretamente com a cannabis, mas acompanhei boa parte dos estudos que ele desenvolveu aí nos últimos 5, 10 anos. Aqui um outro trabalho, vejam, 1973, numa revista científica muito prestigiada também, a Psicofarmacologia, né? Depois virou Psychopharmacology, 1973, também falando de interações farmacológicas entre o canabidiol, um dos componentes da cannabis, e o delta-9 tetrahidrocannabinol. Então, inclusive o professor Calini recebeu um prêmio em Chicago da Sociedade Internacional para o Estudo da Cannabis, recebeu há cerca de 10 anos atrás, mais ou menos, uma homenagem pela sua contribuição nos últimos 50 anos ao estudo da cannabis medicinal. É um prêmio internacional que é atribuído a poucas pessoas com essa contribuição. Mas para vocês verem, ainda continuando aqui, ó, 1974, né? Depois aqui estudos em animais, em humanos, aqui já em outro departamento da psicobiologia, mas sempre ali, ó, Departamento de Psicobiologia, Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp. Então, o que se tem falado hoje, nos últimos 20 anos, das propriedades medicinais que a cannabis tem, na verdade, embora não com a precisão que se tem hoje, com a descoberta do sistema endocannabinoide, já se tinha uma ideia desde a década de 70, portanto, há cerca de 50 anos atrás, já tinham estudos científicos muito bem conduzidos, muito bem elaborados, publicados em revistas de alto nível, que não aceitam qualquer trabalho, publicar numa revista dessa passa por um corpo editorial e por examinadores muito rigorosos, que podem, inclusive, rejeitar o trabalho, e mostrando, então, que aquela classificação que a ONU fez da cannabis como uma droga maldita, na verdade, não correspondia à realidade, porque os estudos farmacológicos e toxicológicos mostravam que ela poderia ter uma ação benéfica, em que pese a ação também prejudicial, como todo medicamento, lá, enfim, tem suas vantagens e desvantagens. Não é desprovida de efeitos colaterais e reações adversas, como qualquer outro medicamento. Então, aqui, vejam, o que se sabe, o que se tem observado aí com dados mais robustos de mais ou menos 20 anos para cá, tá? Que a ação terapêutica de alguns componentes da cannabis, lembrando, ela tem centenas de fitocannabinoides, de substâncias do seu interior, serve para o alívio da dor em algumas situações, principalmente aí em pacientes com câncer, tá? Alguns tipos de câncer que provocam terminal, que provocam dor muito forte. Serve ali também quando a pessoa tem aí um tipo de tumor e faz, às vezes, uma quimioterapia, por exemplo. A pessoa, por causa da quimioterapia, ela tem muitos efeitos colaterais e muitas reações adversas. Náuseas, vômitos, queda de cabelo e assim por diante. E algumas substâncias da cannabis sativa têm essa ação antiemética, diminuindo o vômito, diminuindo a náusea, devido à quimioterapia em pessoas portadoras de alguns tipos de câncer. Uma ação anti-inflamatória aí para, por exemplo, fibromialgia, alguns tipos aí de dor neuropática, né, que é muito forte. Anticonvulsivante. E aqui, vejam, anticonvulsivante, existem os anticonvulsivantes tradicionais, que são muito utilizados, né? Só que existem alguns tipos de convulsões, porque nós temos vários tipos de convulsões, como na epilepsia. Epilepsia é um tipo de convulsão.
E tem alguns tipos de convulsões que acompanham algumas síndromes, por exemplo, em que os anticonvulsivantes não funcionam. Tá? São convulsões refratárias, vamos dizer assim, resistentes aos anticonvulsivantes. E, neste caso, a cannabis sativa atua como anticonvulsivante, nos casos aí em que os medicamentos tradicionais não funcionam. Uma certa proteção contra a neurodegeneração, ali contra Parkinson, talvez, eu vou falar disso daqui a pouquinho, explicando aí um possível mecanismo de ação. Alivia a dor neuropática, vamos mostrar alguns experimentos aí com esclerose múltipla, alguns resultados, e o câncer. E aí, o uso moderado, dentro de um contexto terapêutico, o uso medicinal, controlado pelo médico, em doses adequadas, por tempo restrito e tudo mais, não foi associado a efeitos colaterais graves. Não é um uso indiscriminado, não é em qualquer dose, mas é como se fosse um medicamento aí, digamos, psicotrópico, porque atua no sistema nervoso central, podendo ter consequências aí importantes, mas o uso terapêutico tem se mostrado relativamente seguro nessa relação, digamos, custo-benefício, vantagens e desvantagens do seu uso para alguns tipos de patologias. E tem ali alguns medicamentos, né, não no Brasil ainda, que podem agora ser importados, a cannabis ainda não pode ser cultivada aqui, está em discussão na Anvisa. Tem o Nabilone, que é o delta-9 tetraído-canabidiol, né, o Dronabinol, são diferentes medicamentos, basicamente com o mesmo composto aqui da cannabis, principalmente para aliviar náuseas e vômitos induzidos, aqui ficou um M a mais aqui, pela quimioterapia, como eu havia comentado com vocês, e o Sativex, que é uma combinação dos dois, o tetraído-canabidiol e o canabidiol, para o alívio da dor neuropática. O Sativex tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil ele é importado com outro nome, mas importado, não é produzido, ainda não é possível produzir aqui. Tá? Então, vejam, aqui também, ó, um estudo, esse um pouco mais antigo, mas mostrando que além daquela questão lá de vômitos, náuseas, etc., a pessoa que está fazendo uma quimioterapia, ou dependendo do tipo de câncer que ela tem, um câncer no sistema digestório, por exemplo, ela perde o apetite, né? Ela tem uma anorexia, ela perde a vontade de comer, perde ali o gosto pelos alimentos, e eventualmente, aqui é um estudo fase 2, é um estudo clínico, tá? Feito aí com seres humanos, estudo clínico pode ser fase 1, 2 ou 3, que mostra que pode ali estimular o apetite em pessoas com anorexia devido a algum tipo de câncer, principalmente no sistema digestório. Pesquisa feita aqui na clínica Cleveland, nos Estados Unidos. Né? Aqui o marinol, o dronabinol, que é um tratamento para anorexia associado à perda de peso em pacientes com AIDS. Então, alguns componentes da cannabis são indutores aí são estimulantes do apetite, eles atuam lá no centro da fome, da saciedade, vamos chamar assim, são áreas do cérebro que controlam a fome e aquela sensação de saciedade. Os inibidores do apetite atuam aí também de uma forma oposta à cannabis. Então, o tratamento da anorexia associada com perda de peso em pacientes com AIDS também mostra ali uma melhora do apetite. Tá? Aqui é o Sativex, né, que é aquele, voltando um pouquinho, ó, o Sativex é uma combinação do THC com CBD, está escrito aqui, inclusive, ó, ele tem 2,7 miligramas de tetraído-canabinol, 2,5 de canabinol, CBD, 5% dos outros. Já é comercializado há bastante tempo nos Estados Unidos, Canadá e alguns outros países. E ele, então, provoca aqui, né, tem aqui uma série de estudos, sai um pouquinho fora de foco, mas aqui provoca menos náuseas e menos vômitos em pacientes submetidos à quimioterapia, diminui espasmos musculares em pacientes com esclerose múltipla, né?
melhora aqui o quadro de pacientes aí que tem aqui algo parecido com Parkinson, né, que tem a perda aí de dopamina, alivia a dor neuropática e assim por diante. Mas como todo medicamento, tem seus efeitos colaterais, tem as suas reações adversas, como qualquer outro, e isso sempre precisa ser avaliado. Veja, numa revista aqui importante, chamada Neurologia, Neurology, mostra aqui resultados no tratamento da esclerose múltipla com tetrahidrocannabinol. Aqui tem uma crítica a esse trabalho, porque o número de pacientes era muito pequeno. São apenas 8 pacientes com esclerose múltipla. Tá? Alguns tratados com placebo. Placebo é aquele medicamento, na verdade não é um medicamento, ele simula um medicamento, né? Formato, coloração e tudo mais, mas não tem efeito nenhum. E diferentes doses aí do delta-9 tetrahidrocannabinol. Então, 5 dos 8 pacientes, como eu falei, é um número baixo, então a gente vê isso com uma certa restrição, mas de qualquer maneira, relataram melhora tanto subjetiva e 2, ou seja, 25% objetiva. Pessoa que tem esclerose múltipla, ela vai tendo ali degeneração, sistema nervoso, e ela vai apresentando ali perda da coordenação motora. Então, aqui está vendo o THC paciente tratado com 5 miligramas, como ele escrevia antes, o nome dele, como ele passou a escrever depois, né? Quando pediram para ele desenhar ali um círculo, né, alguma coisa assim, como ele desenhava antes do tratamento, como passou a desenhar depois, fazer uma linha reta, né, como é que ele fazia de um jeito, depois passou a fazer outro, enfim, ele melhorou um pouco aí tremores, né, tremores aqui da cabeça também, enfim, coordenação, mas um número relativamente pequeno de pacientes. Aqui um outro estudo, de 97, foi um dos anos aí onde realmente houve um boom aí dos estudos com a cannabis, mostrando então aqui algumas melhoras, aqui sim, 53 pacientes americanos e 59 ingleses, né? 68 questões, e aí vejam o que era antes, o que era depois. Então, porcentagem de melhora, ele tinha espasticidade, né, movimentos musculares aqui involuntários ao deitar, relataram muita melhora, 75% dos pacientes, dor muscular, muita melhora, 73% dos pacientes, dor noturna, tremor. Então, o índice de melhora após o tratamento foi muito maior do que o índice de piora ou pouca melhora, né? Piora aqui foi muito pequeno. Então, aqui melhorou muito, aqui melhorou, mas melhorou um pouco, e aqui isso foi por questionário, é um pouco subjetivo, cada paciente responde de um jeito. Mas a piora aqui quase inexistente. E aqui também, no ano de 2003, mostrando aqui pacientes aqui melhoraram 67% melhoraram ansiedade e depressão, também com esclerose múltipla, 58% a espasticidade, espasmos musculares, 49% tiveram melhora na dor crônica, 40% na fadiga, na capacidade de se mover aqui, 33%, no tremor, diminuição do tremor, e assim por diante. Então, estudos aqui, 2 trabalhos aqui, 2003, mostrando, portanto, diversas aplicações, digamos assim, da cannabis em diferentes quadros clínicos, inclusive para algumas doenças importantes, como o Alzheimer, né? O Alzheimer, a pessoa vai tendo aí prejuízo da memória, né? É uma doença senil, aquela doença que acompanha aí o envelhecimento. Então, esse trabalho aqui é um trabalho de 2015, tá? Então, um trabalho aqui relativamente recente, né? Os canabinoides no tratamento aqui do Alzheimer. Aqui em cima, um outro trabalho de 2010, falando ali na atividade antiamnésica. Então, fala aqui de plantas medicinais
para combater a amnésia, que é o que acontece no Alzheimer também. Entre as plantas medicinais, esse trabalho cita a cannabis, e aqui também para o Parkinson, né, falando aqui, é um estudo clínico de 2014, falando aqui do tratamento agora com canabidiol, né, no tratamento de pacientes com o Parkinson, diminuindo aí um pouco os tremores e tudo mais. Né? Tem aqui uma resolução do Conselho Regional de Medicina, foi uma grande briga, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, por muito tempo foram contra o uso de qualquer produto à base da cannabis, estamos falando aí de 2010, 2011, o CEBRID, na época, eu ajudei a organizar vários encontros e reuniões sobre o uso da cannabis medicinal, e nós chamávamos os representantes do Conselho Federal ou Regional de Medicina, e eles, num primeiro momento, eles eram totalmente contra o uso de qualquer tipo de produtos à base da cannabis. Até que, com o registro, aí, o começo da aceitação pela Anvisa, ali, da participação nesses seminários e tudo mais, então o Conselho Regional de Medicina, aqui de São Paulo, regulamentou o uso do canabidiol nas epilepsias, que é um tipo de convulsão, né? Refratárias, ou seja, resistentes aos tratamentos convencionais dos anticonvulsivantes já registrados na Anvisa. Então, obviamente, o paciente tem que concordar, porque não era um medicamento registrado, é o que a gente fala off-label, né? Ou seja, que não está na bula, digamos assim, até porque a cannabis nessa época nem era medicamento aqui no Brasil. Mas se o paciente que tem alguma epilepsia, que não resolve com anticonvulsivantes, concordar, o médico poderia eventualmente utilizar o canabidiol nessas condições. Aqui, só para ficar claro, né, então, o que são canabinoides, né, no plural? Grupo de compostos obtidos da cannabis. Como eu falei para vocês, a cannabis é uma fábrica viva, aí, como qualquer planta, de centenas de substâncias, que atuam no organismo, porque nós temos receptores, já vou explicar aí o que são receptores no nosso organismo, tá? Então, nós temos os fitocannabinoides, portanto, de origem vegetal, tem os canabinoides sintéticos, então, aquelas substâncias produzidas em laboratório, mas que têm como modelo, digamos assim, os medicamentos de origem vegetal, e aí é possível, às vezes, sintetizar uma molécula em laboratório, muito próxima aí ao vegetal, e aqueles que nós produzimos, né? Nós temos um sistema endocannabinoide, eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então, quando nós falamos canabinoides, eu posso estar falando de produtos vegetais, produtos sintéticos ou produzidos pelo nosso próprio organismo. O delta 9-THC é um deles, um dos mais famosos, e ele tem aí um componente, um efeito alucinógeno, por isso que ele é visto com muita restrição aqui pela Anvisa e pela classe médica de uma forma geral. O canabidiol não tem esse efeito alucinógeno, é o que a Anvisa aprovou com mais facilidade aí para comercialização e tudo mais, tem que ter um teor muito mais alto de canabidiol do que delta 9-THC. Mas, como todo medicamento, né, já falei isso aqui, repetindo, tanto os sintéticos como os de origem vegetal podem ter aí uma toxicidade, que é o que eu vou abordar rapidamente agora. E os C-receptores, o CB1 está no sistema nervoso central, o CB2 periférico e no sistema imune. Tá? Então, quais são os endocannabinoides? Vejam, eu vou pular esse slide e passar para esse primeiro. Uma grande descoberta em 1997, 98, tá? Descobriram que nós, seres humanos, temos no interior do nosso organismo substâncias biológicas muito parecidas com os canabinoides, fitocannabinoides.
Então, é um sistema interno, endógeno, sistema endocannabinoide. Assim como, só para efeito de comparação, para vocês terem uma ideia, talvez vocês já tenham ouvido falar, por exemplo, das nossas endorfinas. Endorfinas e encefalinas. Endorfinas são substâncias que nosso organismo produz, mas que têm uma composição química muito parecida com a morfina. Por isso que elas são chamadas de dentro, interna, endorfinas, como se fossem morfina endógena. Só que nós produzimos em pequena quantidade. E se ela é produzida no organismo, é porque ela tem algum efeito no organismo, senão não estaria sendo produzido sem nenhuma ação. E da mesma forma, se descobriu que o nosso organismo produz naturalmente no nosso sistema nervoso central substâncias parecidas com canabinoides em pequenas quantidades, que esse fato foi chamado, então, essas substâncias fazem parte do sistema endocannabinoide. Por quê? Porque vão atuar em alguns lugares no organismo. Quais são os dois endocannabinoides descobertos lá no final da década de 90 até o ano 2000? A anandamida é endógena e o araquidonilglicerol, também é endógeno. Nós produzimos. Tem aqui os fitocannabinoides, que são aqui alguns, lembra que eu falei, tem cerca de 100 fitocannabinoides, esses aí os mais conhecidos. Tem os canabinoides sintéticos, que são feitos aí com substâncias, com componentes muito próximos aos fitocannabinoides. E esses endocannabinoides, aonde eles vão atuar? Vão atuar em receptores, depois eu volto para esse aqui. O que são receptores? Receptores são componentes da membrana celular, geralmente. E é um local que tem afinidade, se localizam em células, por exemplo, em neurônios, aqui, ó, CB1 é central, em áreas cerebrais, em células localizadas em áreas cerebrais, que participam dessas funções aqui. Então, nós temos uma parte do nosso sistema nervoso central ligado à aprendizagem. E os neurônios que estão nessa região têm na sua membrana um ponto com afinidade pela anandamida, que é lá o canabinoide endógeno. Então, o CB1, ele faz parte, ele participa da aprendizagem, memória, emoções, percepção sensorial e no controle de náuseas. E o CB2, que é um receptor que está não nos neurônios, mas em células periféricas, vamos dizer assim, participam aí de alguma forma dos processos inflamatórios e no sistema de defesa do organismo. Então, aqui, vejam, o sistema canabinoide, no caso do Parkinson, por exemplo, o sistema canabinoide, ou seja, estas substâncias, esses receptores, estariam contribuindo para uma neuroproteção, portanto, evitando uma neurodegeneração, uma vez que impediriam ou dificultariam, pela ação neuroprotetora, que ocorresse uma destruição dos neurônios dopaminérgicos. Então, uma redução da destruição. E, normalmente, no Parkinson, a pessoa tem perda de dopamina, tem destruição dos neurônios que produzem dopamina. Então, ela pode, por exemplo, ter uma redução dos receptores canabinoides nesta região aqui, de tal maneira que, ao invés de proteger, acaba destruindo e perdendo dopamina no cérebro das pessoas que apresentam Parkinson. Né? E aí vem a questão aí da toxicidade. Todo medicamento tem o seu efeito farmacológico, analgésico, anti-inflamatório, antialérgico, mas pode ter também a sua questão de segurança, de toxicidade. Então, os canabinoides, aí no caso o medicinal, as substâncias isoladas e tudo mais, se em altas doses, podem provocar uma estimulação exagerada do sistema endocannabinoide, ou seja, onde se localiza a anandamida,
que vai acabar influenciando na acetilcolina, que, entre outras coisas, é um neurotransmissor ligado à memória, então vai prejudicar a memória. O glutamato é um estimulante, é um neurotransmissor, né? Na verdade é um neuropeptídeo aqui, mas que deixa o indivíduo mais elétrico. O GABA é que diminui a atividade central, provoca sonolência, diminuição da atividade. Então, dependendo de onde atua, pode provocar aqui um desequilíbrio nos nossos neurotransmissores e, consequentemente, provocar tremores, provocar efeito depressor do sistema nervoso central, pode provocar perda de memória por causa da acetilcolina, pode provocar ansiedade por desequilíbrio da serotonina e assim por diante. E vejam, o efeito tóxico, ele pode durar, dependendo aí se for inalado ou ingerido, né, de 2 a 12 horas, dependendo da dose, da via de administração, da concentração de THC, né, que é o principal aí, alucinógeno, componente com efeito alucinógeno, e assim por diante. Então, apesar deste uso medicinal, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a cannabis tem, assim, sido alardeada como o remédio para todos os males. Serve para convulsão, serve para abrir o apetite, serve para epilepsia, serve para dor, serve para inflamação. Não é bem assim, tá? Tem que ver com um pouco de cuidado. Ele tem uma ação farmacológica, um uso medicinal importante, não é uma droga maldita, mas mesmo seu uso medicinal, um produto feito em laboratório, com todos os critérios de segurança, eficácia, qualidade daquele medicamento, tem alguns problemas, como, por exemplo, a cannabis sativos, quando eu falo da cannabis, lá os canabinoides, podem atravessar a barreira placentária. Então, durante a gestação, pode acabar atingindo o feto. Pode se acumular no leite materno e, consequentemente, passar para o lactente. Um uso muito intenso pode provocar taquicardia, porque, voltando um pouco, vai atuar na noradrenalina, na dopamina, que são neurotransmissores estimulantes, e aí pode levar à tolerância. E aí a pessoa perde o efeito naquela dose, então pode acabar provocando até uma diminuição do batimento cardíaco com uso crônico, devido ao desenvolvimento da tolerância. E aí pode diminuir coordenação motora, provocar letargia, diminuição do estado de alerta e do nível de consciência, toxicidade simpático-mimética, são as catecolaminas. É como se a pessoa estivesse com uma carga muito alta de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina, que são as substâncias, são os neurotransmissores presentes no nosso cérebro, que deixam a pessoa muito agitada, ansiosa, descontrolada. Então, podem uma toxicidade simpático-mimética. Está mimetizando o sistema simpático. Existe o simpático e o parasimpático, né? Deixando o indivíduo muito mais agitado, com taquicardia e tudo mais, podendo, em casos extremos, levar a uma psicose aguda e agitação. Diminuição da temperatura, né? Hipertermia, insuficiência renal, lembrando que os rins têm um importante papel na excreção, né, de medicamentos e tudo mais, aí na farmacocinética aí dos medicamentos. Pode provocar uma lesão muscular, chamada rabdomiólise, como uma lesão dos músculos, morte das fibras musculares, que acaba provocando, liberando na corrente sanguínea substâncias tóxicas que os rins não conseguem eliminar. Então, é aqui uma destruição de fibras musculares. E aí pode provocar doenças pulmonares, cardiovasculares, redução da fertilidade, claro, aqui que em uso descontrolado, uma superdosagem, uma toxicidade elevada. E um déficit cognitivo. O que é cognitivo? Memória, raciocínio, aprendizagem, habilidade numérica, tudo isso tem participação da acetilcolina. E a acetilcolina
pode ser aí influenciada, prejudicada na sua ação por uma superdosagem, digamos assim, ou um uso prolongado de substâncias à base da cannabis. Mesmo essa substância na forma de medicamento. Ok? Agora, quando a gente fala do uso recreacional, então vejam, o uso medicamentoso ele é importante. Em todo estudo farmacológico, ele tem o estudo farmacológico e toxicológico, como eu falei para vocês. Eu tenho que ver no estudo farmacológico se aquela substância é analgésica e se ela não é prejudicial ao fígado, aos rins, ao sistema nervoso. Tem que ter um bom efeito farmacológico e, teoricamente, uma ausência de efeito tóxico, teoricamente. Isso é impossível, né? Não existe uma droga 100% perfeita. A gente falou do uso medicinal, medicamentos industrializados, etc. Agora, quando a gente fala uso recreacional, nós estamos falando fundamentalmente do cigarro, principalmente, né? Ela pode também, aí tem até brownie de cannabis, tem tinturas, né? E aí o que acontece? Quando a gente fala do cigarro, feito principalmente de folhas, né, das partes aéreas, principalmente folhas e flores, não há ali uma, digamos, seleção dos componentes, eles estão todos presentes no cigarro. E aí nós temos diferentes níveis de qualidade, né, de origem. Vejam, os níveis, os teores de THC podem variar com o clima onde aquela planta foi cultivada, com o solo, com técnicas de cultivo, com a qualidade do material, né, enfim. Então, os níveis de THC podem ser muito variáveis. E o THC, principal componente psicoativo, responsável, eventualmente, aí, por um efeito alucinógeno também, e pela toxicidade, inclusive aquela toxicidade que nós acabamos de ver na cannabis medicinal. São praticamente os mesmos efeitos, mas enquanto eu sei que num medicamento eu tenho 2% de THC e 5% de canabidiol, por exemplo, então eu consigo fazer esse balanço porque é um medicamento que tem todos os controles de qualidade, etc. Num cigarro eu não tenho isso, porque ele está tudo lá junto e misturado, os 540 componentes presentes na cannabis. E isso pode, dependendo da dose, da via de administração, geralmente fumada, né? Da experiência prévia que o indivíduo já teve com a droga, se ele se tornou dependente ou não, da expectativa que ele faz do uso, né? Tem muitos comentários sobre o uso, sobre a viagem, né, que o indivíduo faria ou não com a cannabis. E às vezes ele cria uma expectativa que não corresponde à realidade. E no ambiente social, às vezes o indivíduo começa a fumar porque ele quer ter adesão a um grupo em que ele quer pertencer, onde todos fazem o uso dessa substância. Então, há essa influência do grupo também, fazendo com que ele comece, eventualmente, a fazer o uso teoricamente recreacional, numa festa, numa reunião de amigos, que pode ter um efeito agudo devido à qualidade não muito boa e ao alto nível de THC, ou às vezes começa com o uso recreacional, que acaba se tornando crônico. E esse uso crônico ao longo do tempo pode ser, por exemplo, hepatotóxico, ser prejudicial ao fígado, que é o responsável pela metabolização dos medicamentos. Pode ser nefrotóxico, que seria prejudicial aos rins, neurotóxico, e assim por diante. Então, veja, normalmente o uso recreacional, ela é fumada, ou vaporizada, mas hoje a gente encontra doce, brownie feito com a cannabis, alguns tipos de chás e tinturas feito com a cannabis também. Tá? Então, ela é uma das plantas mais cultivadas, traficadas e usadas de forma ilícita no mundo. Aí uma estimativa da OMS, quase 150 milhões de pessoas,
Então, há o uso medicinal, mas ainda é proibido em muitos países, e aí ela é cultivada, traficada. Às vezes um país é um grande produtor, mas não necessariamente é o país onde há o maior número de dependentes. Bom, às vezes tem países da América do Sul que são produtores e que exportam, né, ilegalmente, óbvio, para a Europa, para os Estados Unidos, onde há proporcionalmente, dependendo do país que nós estamos analisando, um número muito maior de usuários. No caso da cannabis, o uso é um pouco mais prevalente em homens do que em mulheres, o que não quer dizer que mulheres não usem também, e começa principalmente entre jovens e adolescentes. Mas se é algo que se torna crônico, pode acabar, dependendo do caso, a pessoa continuando com esse hábito mesmo quando adulto, né? Então, veja, numa intoxicação aguda, agora ali do cigarro, né, de qualquer maneira ali daquelas formas de uso recreacional, como vai estimular adrenalina, dopamina, noradrenalina, vai dar euforia, prejuízo psicomotor, o indivíduo perde um pouco a coordenação motora, taquicardia, hipotensão postural, ele perde um pouco o equilíbrio. E se tiver um alto nível de THC, um elevado teor de THC, que é o alucinógeno, ele pode ter uma alteração da percepção. E essa alteração da percepção sensorial provocaria, por exemplo, uma distorção de tempo e espaço, uma intensificação das experiências sensoriais, então uma sensibilidade auditiva muito grande, a pessoa começa a achar que o som está muito alto, ou alguém está gritando com ela, quando na verdade está falando num tom normal, começa a ter ali alterações ali na visualização de cores, né, ficaria um pouco ali numa sensação de flutuar e tudo mais, e em alguns casos, né, depois que passa essa sensação, a pessoa pode entrar em pânico, em alguns casos, não é para todo mundo, sensação aí de medo, pânico e medo muito associados, e como o THC, vou voltar um pouquinho, ele atua aqui também no GABA, o ácido gama-aminobutírico, aqui do lado direito, esse é um neurotransmissor que, em altas doses, provoca diminuição da atividade central. E aqui a pessoa pode, e também atua, além da depressão, que significa a diminuição da atividade, atua na serotonina. E a serotonina é um neurotransmissor fortemente envolvido com o estado de depressão que algumas pessoas têm. Isso não quer dizer que toda pessoa que está clinicamente com depressão tem depressão por causa da cannabis, óbvio que não, né? A depressão é um problema de saúde pública, mas a cannabis, aí, o cigarro pode provocar um estado depressivo em algumas pessoas. Tá? Aqui, depressão do sistema nervoso central e respiratória em altas doses. Aqui acho que eu já tinha falado, né? O THC, prejuízo cognitivo, memória, raciocínio, etc. Diminuição da memória de curto e longo prazo, ele esquece lá o que ele aprendeu ou ouviu alguns minutos atrás, porque envolve a acetilcolina. A acetilcolina é aquele neurotransmissor que participa da memória e que tem a sua ação prejudicada pelo THC. Tá? Então, aí, mais aí para complementar, hipotensão, pânico, ansiedade, doses acima de 7,5 miligramas, espasmos musculares, delírio, depressão respiratória e ataxia. Ataxia é um andar sem coordenação motora, um andar atáxico. Que envolve a perda da coordenação motora, significa que o sistema nervoso central está perdendo ali parte das suas funções. Porque o nosso andar em linha reta, por exemplo, é fruto da nossa coordenação motora, que depende, entre outras coisas, do nosso sistema nervoso central, mais especificamente o cerebelo. E em altas doses, o THC atua em todo o sistema nervoso central, inclusive no cerebelo, provocando aqui uma perda da coordenação motora, um andar atáxico, um andar descoordenado. Tá? Ainda aqui, né, já falei, acho que da maior parte deles, então, o uso crônico, prejuízo cognitivo,
Síndrome amotivacional. A pessoa perde a vontade de fazer qualquer coisa. Ela gostava de praticar um esporte, por exemplo, jogar bola, ou gostava de ir ao cinema ou de assistir um filme. Ela perde a vontade. Depois que ela tem esse uso crônico, ela fica completamente apática, né, e pode ter essa síndrome, perdendo a motivação para qualquer coisa. Por isso que é uma síndrome amotivacional. Desordens respiratórias, pode ter aí vômitos constantes, que é chamado aí síndrome do vômito cíclico, pode provocar dependência, a pessoa não consegue mais ficar sem o uso, e aqui é algo que precisa ser visto com cuidado, porque alguns experimentos têm confirmado isso. Algumas doenças mentais, né, como esquizofrenia, por exemplo, alguns tipos de psicoses, parece que existem pessoas que mesmo normais, digamos assim, podem ter ali uma predisposição, às vezes até de origem genética, a desenvolver esse tipo de psicose. Então, por exemplo, alguém que não tem esquizofrenia, mas tem histórico familiar de esquizofrenia, um avô, um tio distante, ali, um parente distante, ela pode ter uma predisposição. Isso não quer dizer que ela vai desenvolver. Mas alguns estudos têm mostrado que se esta pessoa que tem esta predisposição, o uso da cannabis, principalmente um uso crônico por um longo período de tempo, pode desencadear nessas pessoas que têm essa predisposição o surgimento dessas psicoses, como é o caso da esquizofrenia. E qualquer substância com uso crônico, substâncias que atuam no sistema nervoso central, podem provocar dependência, ou seja, a pessoa não consegue mais ficar sem aquela substância, na ausência da substância, ela entra em síndrome de abstinência. Então, vejo que o uso recreacional, ela tem aí também problemas, né, nesse uso indiscriminado. O tratamento é sintomático, né, depende do quadro clínico, muitas vezes precisa aí de uma desintoxicação, a pessoa às vezes precisa ficar internada para desintoxicar, dependendo de quanto tempo ela usou, por quanto tempo, a qualidade do produto, a idade do paciente, se fazia uso concomitante de outras substâncias prejudiciais, como é que está o fígado do paciente, os rins, enfim, quadro clínico, né? Então, o tratamento, fundamentalmente, ele é sintomático e, como todo tratamento de dependência, ele é longo, é penoso, mas depende muito da força de vontade, da adesão do paciente. Ele precisa ser convencido de que está doente e que deve ser tratado. Se ele não for convencido disso, dificilmente o tratamento vai dar certo. Não só para cannabis, como para qualquer outra substância que pode provocar dependência, como o álcool, por exemplo, como a morfina, que pode causar dependência, a cocaína, a crack, e assim por diante. Tá? Então, aqui, para a gente concluir, o uso medicinal da cannabis tem um papel significativo no tratamento de diversas patologias, entre elas a dor neuropática, epilepsias, náuseas, alguns tipos de câncer e doenças neurodegenerativas. Os mecanismos de ação ainda não estão totalmente esclarecidos, até porque ainda, junto com os receptores, lá o CB1, CB2, o sistema endocannabinoide está sendo elucidado, cada dia surge lá uma informação nova, então não sabemos exatamente os mecanismos de ação, e acho que o principal obstáculo é o teor do THC. O THC realmente ele pode ter efeitos colaterais, reações adversas, e por isso é o que acontece aí no uso recreacional, né? Dependendo do caso, pode ser um obstáculo ao amplo uso medicinal se tiver um elevado teor de THC, tetrahidrocannabidiol. Então, só para ficar claro aqui, né, o uso medicinal não é a mesma coisa que o uso recreativo, hedonístico, aqui é ligado ao prazer, né, vamos dizer assim, ok? Então, são coisas diferentes, cada uma, o uso medicinal não é livre de
fatores positivos e negativos, como nós vimos. O uso recreacional hedonístico cabe a cada um ali, né? Tem suas vantagens, tem muitas desvantagens, mas são coisas diferentes. O uso medicinal não é a mesma coisa que o uso recreativo, são produtos diferentes, embora a composição química controlada nos medicamentos, meio que misturada, digamos assim, nos cigarros ou no uso recreacional, mas de qualquer maneira os componentes são os mesmos, então alguns dos efeitos tóxicos são mais ou menos parecidos. Tá? Era isso que eu tinha aqui para dizer para vocês. Agradeço a atenção, espero que tenha passado aí uma ideia, pelo menos, desse assunto fascinante, porém complexo, e passo aí, então, a palavra aí para o professor Jorge, ou se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom. Muito bem. Muito obrigado, professor Ricardo. Brilhante palestra. Temos bastante elogios aqui no chat. E temos também algumas... né? Vou elencar as perguntas por ordem que elas foram feitas, tá? Ok. Algumas foram até já respondidas. Eles colocaram aqui. Mariana pergunta se os receptores CB1 e CB2 são metabotrópicos ou inotrópicos, né? Então, basicamente, metabotrópicos, né? Metabotrópicos sempre coadjuvantes, né? Ligados à quinase. Sim. Mas pode falar melhor. Eu, como professor de QF, receptor, para mim, é uma visão mais generalista, né? Então, um pouco diferente. Mas, basicamente, metabotrópicos ligados à quinase com cofatores, né? Principalmente pelos endocannabinoides aí. Certo. Contribui de alguma forma? Não, é isso. Jorge, só uma coisa, eu ainda estou vendo a minha tela aqui, né? O último slide que eu apareci. Como é que eu faço para sair da tela? Você pode fechar o slide. Tá, vamos ver se eu consigo aqui, então. Vou fechar o slide. Ok, ok. Agora sim. Agora eu estou te vendo e vendo aqui a pergunta da Mariana. Agora escrito, eu não estava vendo, ok. Então, como você, na verdade, você já respondeu, né? Eles são metabotrópicos, associados aí às quinases, o CB1 predominantemente central e o predominantemente aí periférico, né? Eles, junto com os endocannabinoides, fazem parte daquele sistema endocannabinoide, né, descoberto aí em 97, 98, mas que ainda precisa ser mais elucidado. Essa questão de receptores, ela é realmente muito interessante. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco os receptores na época do mestrado, né? E é uma área muito interessante, eu gosto bastante dessa área, e a cada dia a gente descobre uma coisa a mais. Mas, respondendo aqui fundamentalmente a pergunta, eles são metabotrópicos. Okay? É bem complexo, né? Diga-se de passagem, os receptores, tanto CB1 quanto o CB2, principalmente, tem uma complexidade de sinalização bem grande, ligada à FADA, então, os cofatores diferentes, Mariana, que levaram até a retirada de mercado de medicamentos que foram lançados, de Monablanco é um exemplo dele, né? Se vocês não conhecem, pesquisem. Foi um medicamento muito utilizado, que foi muito comercializado, com valor bem agregado a ele, né? Um dos primeiros, professor de QF falando, né? Desculpa, uma das primeiras modificações moleculares vinda aí da dantamida, do THC, que foi valorizado, bastante valorizado, e ele tinha um efeito bem proeminente sobre o CB2. Ele foi projetado para atuar sobre o CB2 para aumentar o gasto calórico, aí, a queima de caloria.
Então, ele praticamente atuava sobre o CB2. Então, e acabou apresentando efeito no sistema nervoso central. E por isso foi retirado do mercado após os estudos de farmacovigilância. Então, ele foi pego ali na quarta fase da pesquisa clínica e retirado do mercado após uns 2 anos de uso, se me falha a memória, chegou a ficar 1 ano e meio, 2 anos no mercado, foi retirado. Então, vale a pena investigar bastante. Um elogio, não sei se conhece, Obrigado. Lúcia. Né? Obrigado Muitos pelo elogios, elogio. professor. Aí nós temos aqui 2 perguntas do Rafael. Rafael fez uma pergunta, né? Primeiramente, ele agradece, depois ele coloca a pergunta da seguinte forma: na sua concepção, qual é ainda a grande problemática no cenário brasileiro quanto a uma melhor aceitação dos tratamentos com CDB, THC ou óleo de cannabis? Seriam questões políticas, falta de estudos clínicos mais robustos, falta de prescritores ou um somatório desses fatores? É uma pergunta complexa essa, né? Que envolve aí muitos aspectos e que ele coloca bem. Tem ali a questão política, né? E atualmente ali com o atual, digamos, a linha ideológica do nosso presidente, né? Do Ministério da Saúde é um pouco contra, né? Atualmente aí o uso da cannabis, principalmente pelos teores de THC. Mas existem aí, o nome do rapaz é Fábio, né, que fez a pergunta? Rafael. Rafael. E tem ocorrido, Rafael, muitas associações, tem associações, assim, da sociedade civil, né, a Cultive, a AME, etc., que estão reunindo familiares ou pessoas portadoras das diferentes enfermidades que seriam tratadas, ou seriam melhor tratadas com os derivados da cannabis, e que fizeram, e o professor Carlini participou, foi né, como membro de honra da maior parte aí dessas associações, que pressionaram bastante, porque tem um viés político, tá, importante, né, não medicinal, não científico, que acaba influenciando, tem a questão da indústria farmacêutica, e tem também a falta ainda de prescritores, como você coloca. O óleo, né, muitas associações começaram a usar o óleo, mas o óleo ele tem uma composição um pouco mais imprecisa, ele não tinha os seus teores era uma extração um pouco mais rudimentar, não tão não com muita técnica, mas que acabava funcionando, a pessoa produzia óleo em casa, dava ali alguns problemas pela qualidade do produto, não pelo produto em si, mas pela qualidade artesanal, digamos assim, né? A gente vai falar um pouquinho do óleo na palestra de sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões da produção do óleo artesanal, da comercialização do que é o produto que está sendo importado, após a palestra de amanhã, né? Amanhã a gente tem uma palestra que fala sobre a legalização, sobre o produto em si, né? E depois, na sexta-feira, a gente fala como está o cenário atual da utilização do óleo. Aí a gente mostra alguns casos nesse sentido, do como está sendo utilizado hoje, infelizmente, o canabidiol, o que não dá um suporte técnico, científico muito adequado na pesquisa clínica ou no rigor técnico, né? Vamos colocar assim, dentro da farmacologia do óleo. Né? Certo. E a questão atual, assim, a legislação eu não estou acompanhando, mas assim, a Anvisa aprovou a importação, né, de alguns medicamentos, mas ainda não aprovou o cultivo. E eu fiquei sabendo agora há pouco, assim, ontem ou antes de ontem, que uma dessas associações conseguiu, aí eu não sei se é um habeas corpus, um mandato judicial, conseguiu na justiça a autorização para um cultivo aí restrito naquela associação e tudo mais para os pacientes associados a ela. Eu tenho um contato aí com o pessoal
da Anvisa, até porque trabalhamos aí com plantas medicinais, né? Tem, aquele boletim, tem uma colega nossa que é da Anvisa. Tecnicamente falando, a Anvisa é até favorável a que se inicie uma discussão ampla sobre como fazer o cultivo, para que ele seja restrito, né, de uso medicinal e tudo mais. Mas há uma pressão forte, econômica, política, e isso, associado às questões dos prescritores também, como o Rafael coloca, torna o problema um pouco mais complexo. Mas a sociedade tem avançado bastante nisso, e acho que é uma questão de tempo para a gente avançar e seguir numa visão assim mais favorável, numa condição mais favorável para o uso medicinal da cannabis. Tá? Okay? Perfeito. Outros modelos, né? Nós temos outros modelos, outros países, o Uruguai também tem sido bastante com isso. Ele faz uma outra pergunta também, que é, a outra dúvida seria quanto ao emprego em pessoas sem enfermidades, no uso recreativo, pois sempre alegaram que poderia causar danos neurológicos. Isso seria juntamente por desencadear um aumento exacerbado dos neurotransmissores da acetilcolina, citado por você. Entre outros fatores, né? Sim. Na verdade, essa questão ela não é exclusiva da cannabis, né, Rafael? Na verdade, a dependência de drogas, aí drogas naquele sentido pejorativo, né? Okay? A dependência ela é muito complexa e ela é considerada multifatorial. Pode ter um componente genético que facilita esse tipo de dependência para a pessoa, tem o ambiente, a metabolização, né? A farmacocinética, toxicocinética, toxicodinâmica, enfim, ou a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, ela é muito complexa. Agora, o que acontece é que o uso crônico, ok, de uma substância, de uma droga, como é o caso da cannabis, mas não é só, do THC, o uso crônico de uma substância que atua no sistema nervoso central, pode ser um medicamento, inclusive, ou um ansiolítico que a pessoa toma, pode provocar, no início, tolerância. O que é tolerância? Aquela dose não faz mais efeito. E aí a pessoa, para sentir aquele efeito, precisa aumentar a dose. Na medida em que eu uso crônico e ela vai aumentando a dose, com o passar do tempo, ela se torna dependente. Porque ela chegou a um tal nível de uso que o organismo se acostumou com aquilo e, numa ausência, entra em síndrome de abstinência. No caso do uso recreacional, se ele for um uso crônico, que vai levando a pessoa a usar cada vez mais, THC em altos níveis, isso provoca um desequilíbrio neuroquímico, vamos dizer assim. Acetilcolina, dopamina, noradrenalina, e isso porque o CB1 está localizado em regiões, né, nos neurônios, onde tem essas substâncias também. E é por isso que pode provocar, então, efeitos neurológicos importantes. Não quer dizer que necessariamente vai provocar, mas pode provocar também. Okay? Ele é bem distribuído, pega várias regiões de córtex, parte frontal, a parte lateral, occipital e interna também. Sim. Então, a gente tem a distribuição muito vasta do sistema nervoso do CB1, né? Então, e ele é mediador também, ele causa uma comediação, né? Então, ele acaba... Ele interfere em outros receptores, como o GABA, que você citou, né? Ele acaba modulando a resposta de outros receptores. Então, isso acaba também trazendo prejuízo a outros sistemas. E aí a gente vem também respondendo uma outra pergunta do Guilherme Araújo, que ele coloca que a taquicardia também poderia ser causada por uma inibição dos canais de cálcio pelo CDB, levando a taquicardia reflexa. Pode ser causado também por conta de uma alteração tanto da modulação adrenérgica, que também está envolvida ali na resposta do CB1, né? Então, sim, exato. Então, na verdade, a frequência cardíaca, né, a frequência normal, né, ali, 80 V, 70, ela é determinada por uma série de fatores, né?
Então, tem ali o cálcio, né, e a inibição dos canais de cálcio. Então, o cálcio é importante, a, a contração muscular, né, então, lactina, miosina, né, o nódulo sinoatrial, o sistema simpático e parasimpático, e mais uma ação central também. Então, a taquicardia, eu diria que, num primeiro momento, a ação é central. Então, a taquicardia seria provocada principalmente porque está ocorrendo um aumento de noradrenalina e de dopamina, que são neurotransmissores excitatórios, e isso entraria no eixo que levaria ao aumento da taquicardia. Mas não impede também que os canais de cálcio exerçam essa influência. Mas eu diria que a causa principal da taquicardia provocada pela cannabis seria de origem central, mais central. Adrenalina, noradrenalina que estão exacerbadas. Mas, ok, pode levar a uma taquicardia reflexa, sem dúvida nenhuma. Né? Isso pode sim. Né? Até porque é um fito complexo, né? Muita coisa ali dentro, né? Exato, sim, sim. Aí nós temos uma outra pergunta do Marcos. Ele disse que leu alguns artigos que informam que a cannabis possui atividade anticâncer, né? Antitumoral, principalmente para subtipos de tumores de mama. Uhum. Tem algum conhecimento a respeito disso? Na verdade, sobre o câncer de mama especificamente, eu não saberia te dizer. Posso até depois me informar e passar essa informação mais detalhada para você. Que a cannabis tem uma atividade antitumoral, isso já está mais ou menos assim bem delimitado, aí pela ação principalmente do CB2, que é periférico, né? Então, ela atua realmente aí como antitumoral, lembrando que o fato de atuar como antitumoral não quer dizer que vai provocar uma cura de um determinado tipo de câncer de uma hora para outra, mas pode retardar o seu desenvolvimento e também contribui para aliviar os efeitos colaterais, as náuseas da quimioterapia e tudo mais. Eu não sei se, realmente eu não tenho essa informação de subtipos de tumores de mama, mas posso depois me informar e passar isso para você. Mas provavelmente sim, né? Existem vários tipos de câncer de diferentes origens, e alguns de origem desconhecida, mas todos envolvendo alterações na divisão celular, a perda do controle da divisão celular. Aí tem as ciclinas, né? Tem lá o controle do ciclo celular, que envolve as quinases, as ciclinas, né? Todo lá o ciclo celular G1, S, G2. E o CB2 atuaria um pouco ali, digamos, retardando um pouco aí essa questão da perda do controle pelas ciclinas. Tá? Mas eu posso depois passar essa informação mais detalhada ou passar algum artigo sobre isso para o professor Jorge, que pode te encaminhar, Marcos, sem problema nenhum. Ok? Muito bem. E para finalizar, a última pergunta que a gente tem é com relação, a Mariana ela pergunta novamente, que é relatado que usuários de maconha sofrem perda de memória a longo prazo, e qual seria a mecanismo no tratamento de Alzheimer e da diferença do uso recreativo. Tá, deixa a pergunta aqui um momentinho, só para, né, poder ver, são várias perguntas aqui, né? Então primeiro detalhe, a memória, Mariana, ela é determinada por vários fatores, tá? E não é o único, mas um dos neurotransmissores envolvidos com a memória é a acetilcolina, ok? A acetilcolina tem na junção neuromuscular, está no sistema parasimpático, mas ela está em algumas áreas, como, por exemplo, o hipocampo, sistema límbico, que são áreas relacionadas com a memória. E por que a cannabis provoca perda de memória? Principalmente o uso recreativo, tá? Porque no uso recreativo, você tem lá um cigarro sem controle dos teores, né, THC, por exemplo, e aí ela vai interferir na acetilcolina, na neurotransmissão colinérgica que a gente fala. Então, vai prejudicar a transmissão da acetilcolina
e a acetilcolina não atuando ali naquelas áreas, vai provocar um prejuízo de memória. Tanto é que no tratamento do Alzheimer, uma das substâncias que é utilizada é a galantamina. A galantamina, ela vem de uma planta chamada Galanthus nivalis, é uma substância isolada, hoje sintética, mas que veio da Galanthus nivalis, porque o que ela faz? O que a galantamina faz? Ela inibe a recaptação da acetilcolina, que não é guardada novamente lá pré-sinapticamente, ela ficando mais tempo na fenda sináptica, tem mais acetilcolina ali, contribuindo para o processo de memória funcional não ser tão prejudicado. Tá? Abrindo um parênteses, para quem gosta de mitologia e tudo mais, a galantamina é citada na Odisseia de Ulisses, lá, porque ela é originária da ilha de Creta, ela é citada lá como anti-alucinógena. Depois eu posso contar uma história para vocês de plantas medicinais na literatura, na mitologia, no cinema e na arte. Né? Fica para uma próxima palestra. Aí, então, essa é a ação, ok? Agora, qual seria o mecanismo de ação da cannabis, agora cannabis medicinal, no tratamento do Alzheimer? Então, o cigarro pode prejudicar altos teores de THC, interferindo na acetilcolina. A cannabis medicinal, quando você começa a falar do canabidiol, por exemplo, e não do THC, o canabidiol, diferente do THC, estimula a transmissão colinérgica. O THC dificulta. E ao estimular essa transmissão colinérgica, ou seja, da acetilcolina, não vai impedir o Alzheimer, mas vai retardar um pouco o seu desenvolvimento. Ok? Então, são substâncias diferentes presentes na cannabis, cada uma tendo um mecanismo de ação diferente. Uma prejudicando a acetilcolina e a outra favorecendo a acetilcolina, que é o que atua na memória. Espero ter esclarecido. Obrigado, Jorge. Pode mudar de pergunta, se for o caso. Imagina. Aí, depois nós temos o Douglas, que ele pede para aprofundar mais a temática sobre a toxicologia da cannabis, se você recomenda alguma literatura. Eu acredito que os artigos do professor Carlini, né? Sim, mas a gente encontra muitos trabalhos sobre os efeitos farmacológicos, né? Que é o que está mais em moda. Você não encontra tantos trabalhos sobre a toxicologia, encontra alguns trabalhos um pouco mais antigos. Mas naqueles trabalhos que falam da farmacologia, eles acabam falando da farmacologia e da toxicidade também. Eu levantei até alguns artigos mais recentes para poder falar alguma coisa para vocês. Só que são artigos em inglês. São artigos publicados nessas revistas internacionais e todos eles escritos em inglês. Eu não achei nada em português consistente, com dados robustos, publicados em português, que pudessem servir. Se for do interesse, posso passar para o professor Jorge algumas das referências de toxicidade, né, de toxicologia da cannabis, para vocês consultarem sem problema nenhum, com o maior prazer, mas são todos publicados em revistas escritas na língua inglesa, que é a língua da ciência, né? Então, os artigos, na grande maioria das vezes, são em inglês. Que eu passo para você, Douglas. Passo via professor Jorge. Ok? Obrigado pelo elogio, Railza, né? Muito gentil da sua parte. Elogios, você teve vários aqui. Parabéns. Extra, né? Obrigado. Então, eu gostaria já, então, de agradecer todos os presentes, agradecer também os elogios os outros que também deixaram suas perguntas. Obrigado pela participação. Nós temos aqui uma live de 1h45, com todos presentes, né? Não tivemos uma baixa de pessoas. Muito obrigado. Obrigado aos alunos que puderam estar com a gente. A semana, né, a escola de verão lá continua, vai até sexta-feira. Amanhã nós vamos receber também um outro colega, o professor Ricardo conhece bem, né?
professor Paulo Matos, ele vai falar sobre os aspectos legais, um pouquinho mais focado para o aspecto legal, o que se pode, o que não se pode, o que está se comercializando. Hoje nós temos uma indústria nacional que quer comercializar nacionalmente o medicamento, né, o canabidiol, e na sexta-feira, aí vou passar um pouquinho para o meu âmbito, falar um pouco, né, eu vou falar um pouquinho dentro da minha expertise aí, que é a química farmacêutica de produtos naturais, falar de isolamento, os problemas que esses complexos fitoquímicos normalmente podem apresentar, as soluções que o complexo fitoquímico pode apresentar, a industrialização e como o papel, principalmente trazendo aí o papel da ciência, do farmacêutico, dentro dessa visão, não só do farmacêutico, mas que vocês entendam que há uma necessidade de um rigor técnico, né? Eu viso muito a pesquisa clínica, pesquisa científica, então isso está em voga hoje, né? Nós estamos com a vacina aí, trazendo um rigor técnico-científico muito grande, que está se discutindo bastante, né? O Senado tem falado bastante a respeito disso, né? Então, eu acredito que veio a calhar. Na hora que a gente fez a programação, eu não pensei que seria tão atual assim essa palestra aí da sexta-feira, mas acredito que a gente possa contribuir um pouquinho com o entendimento de vocês. E são palestras que eu acredito que vocês também venham a gostar. Gostaria mais uma vez de agradecer todo o material que a gente puder disponibilizar, os artigos que o professor falou, se ele permitir a disponibilização dos slides, a gente vai estar postando no site do curso. O curso tem um site, está disponível, o link para o site está na página do Facebook, a gente vai disponibilizar por lá, fica disponível para vocês. Aqueles que estiverem interessados também na gravação, a gente vai tentar colocar na página da universidade a gravação, caso não seja possível, a gente disponibiliza também na página do curso, que também está no mesmo link, disponível aí na fanpage do Facebook do curso da faculdade, tá bom? E fiquem à vontade, se quiserem deixar mais perguntas, conforme a gente vai conseguindo responder, a gente vai devolvendo posteriormente, obviamente, para não estender muito aqui a live, porque a gente está quase chegando em quase 2 horas de live, então é um tempo bem grande. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência, pela vontade, e vou deixar disponível para o link, para a lista de presença, para a emissão do certificado. Vocês só precisam informar no link o nome completo e o número do ingresso que vocês receberam via e-mail quando fizeram a inscrição, tá? Então, basta informar o número do ingresso, que tem até uma figurinha mostrando onde você obtém esse número. O próprio chat já registrou sua presença, só para a gente conseguir gerar o ingresso, o certificado, ele vai para o seu e-mail, tá? Vou deixar aqui no chat o link para o Forms, e depois a gente disponibiliza também via a página e os comentários lá na fanpage da página do Facebook. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado, uma ótima noite e nos vemos amanhã. Espero vê-lo a todos. Até mais. Muito obrigado, professor Ricardo. Até uma próxima oportunidade, com certeza. Já temos assunto para uma próxima palestra. Ok. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês e de revê-lo aí, Jorge. Sabe que sempre à sua disposição quando precisar. Temos aí um problema, às vezes, de agenda, de horários e tudo mais, mas estou sempre à disposição e espero que, de alguma forma, tenha contribuído aí para passar alguns esclarecimentos aos alunos. Foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade.